Oi, Joana, bom dia. Oi, Express. Quem mais tá chegando aí? Oi, Juninho, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, gente. Deixa eu fazer o mesmo esquema que eu faço toda manhã, né? Colocar aqui, mandar a live pro grupo, pra galera poder assistir certinho. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos começar nos steps, vamos todo mundo curtindo essa live, pra gente poder começar o tema, né? Então, a gente vai falar sobre 7 medos que você achou que era coisa da sua cabeça, mas a gente vai falar os medos mais comuns e vocês vão poder participar, a gente vai conversar, ter essa conversa aí que a gente sempre tem, né? Essa psicoeducação tão importante. Então, quero dar bom dia aí para as pessoas que eu tô conseguindo ver na listinha aqui. Então, a Tailane, Psi, obrigada, seja bem-vinda. Psi Vanessa também tá aqui, seja bem-vinda. Sheila, Gisabela, Zé Luiz, Fabiane Souza, Joyce, tem uma galera aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos, tá, pessoal? Quero pedir aí pra quem chegou agora, não esquece de republicar, tá? Se você gosta de psicologia, acha esse assunto importante, republica a live. Só ficar apertando na tela e clicando na opçãozinha amarela, igual o Juninho fez aqui pra gente, tá? Todo mundo republicando, aproveita esse comecinho, que aí a gente consegue levar essa live agora no começo pra mais pessoas, combinado? E vamos curtindo, tá? Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Já me apresento pra vocês. Bom dia, Rosiane. Bom dia, Morena Gata. Bom dia, Érica. Seja bem-vinda. Liga a luz pra mim, pra eu ver se vai mudar alguma coisa. Ah, melhorou, né? Tava esquisito. Então vamos nessa, gente. Quero todo mundo curtindo, todo mundo republicando, tá? Pra gente poder começar. Quando a gente chegar em 3K, a gente começa o assunto de hoje, pode ser? Então todo mundo curtindo pra gente poder chegar nos 3K rápido e poder começar. Cris, acredita em interface ou sensor de sentimentos? Não sei nem o que é isso, Cris. Se você puder me explicar, eu nunca nem ouvi falar disso, pra ser bem sincera. Lucinéia, obrigada por me seguir, Lu. Seja bem-vinda. Aqui em Portugal é boa tarde, ok. Bom dia, Jéssica, seja bem-vinda. Gente, então todo mundo curtindo, tá? A gente vai falar sobre os 7 medos aí mais comuns que existem e aí o porquê que a psicologia fala sobre eles também, né? Bom dia, bom dia. Então, todo mundo curtindo, republicando. Eu queria saber quem tá aqui, se vocês quiserem, claro, né? Gente, quais são os seus medos mais comuns? Eu vou jogar a pergunta pra vocês. Do que vocês têm medo? Quem tiver vontade pra poder conversar aqui, né? Fazer essa psicoeducação, joga aqui os medos mais comuns que vocês têm. Coloca, pode ser medo de qualquer coisa aí que você tenha, tá valendo. Então, vamos participar desse jeito. Estou há alguns dias tendo impressão. O que pode ser? Family, não tem como a gente saber, tá? O que pode ser muita coisa, tá? Mas isso mostra o quê? Um sofrimento emocional. Porque a partir do momento que você tá tendo essas impressões e isso te faz mal, isso quer dizer que de alguma forma o seu emocional ele acaba sendo afetado. Então, assim, por isso que eu falo o que pode ser. É legal a gente de fato investigar o que deve ter acontecido ou o que já aconteceu, né? Falando aí sobre experiências e tudo. Então, assim, você teria que começar a fazer uma terapia pra você saber, né? Seria importante, se fosse o caso. Medo de doença, medo de falar em público, ok. Tá. Beleza. Gente, todo mundo curtindo, ó, estamos quase nos 3K. Então, todo mundo no TEP. Quem chegou agora não esquece de republicar. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, sou neuropsicóloga e psicóloga clínica, tá? Então, faço atendimentos aí dos meus pacientes de segunda a quinta. Sexta-feira, igual hoje, por exemplo, é um dia que eu faço avaliação neuropsi. Não atendo, mas faço avaliações. E faço lives aqui. Agora iremos pro horário das 9 horas, tá? Eu tô mudando o horário das minhas lives, elas não vão mais acontecer às 10h30. Eu gostei do horário das 9 porque eu fico com a manhã um pouco mais livre pra poder organizar algumas questões da clínica e também das avaliações, então ficou legal, tá? Não será mais às 10h30, às 9 horas é o meu horário. Edivânia, obrigada pela bateria. A minha abordagem é a TCC e a neuropsicologia, tá? Terapia cognitivo-comportamental, mas eu também tenho foco nos transtornos de ansiedade e pânico, então tô fazendo a especialização nessa parte também, tá? Gente,
quase nos 3. Vamos todo mundo curtindo, pra gente poder começar então essa live. Aê! Barulhos me incomoda muito, isso é normal? Depende, pode ser que seja assim. Gente, incômodo não é transtorno não, tá? Se você tem um incômodo com alguma coisa, se você tem um receio de alguma coisa, se você não gosta de alguma coisa, não necessariamente isso é fora do normal, né? Você tem alguma coisa específica. A menos que isso te cause um sofrimento gigantesco, porque se causar, aí você então precisa começar uma terapia por conta de barulhos. Mas se é uma coisa que te incomoda, mas não traz um sofrimento ali pra você emocional, então é só um incômodo e tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá? É isso. Gente, vamos começar então. O primeiro medo aí que a gente vai falar é em relação a... Já te respondo, Catarina, já te respondo. Primeiro medo que a gente vai trazer aqui, pessoal, é o medo de ser rejeitado. Medo da rejeição, tá? Esse é um dos primeiros medos e é um dos medos mais comuns que as pessoas possuem. Eu queria até saber, quem tá assistindo a live, se vocês têm esse medo. Medo da rejeição. Sim ou não, gente? Quem tem, coloca sim. Quem não tem, coloca não. Vamos ver. Medo da rejeição, vamos ver. Zélia, obrigada por me seguir, ó. Vimos alguns sims, vimos alguns nãos. E aí, gente, medo da rejeição? A Derilânia disse que sim, a Lucinéia disse que não, a Ana Vitória disse que sim, a Ellen falou que não também, a Helenita tem. Não, eu já fui tão rejeitado que hoje sou eu que rejeito, eu acho, ok? Gente, medo da rejeição é um medo muito comum, tá? Inclusive chega muito na clínica, muito mesmo, sabe? Sabe aquelas pessoas que têm uma sensação de elas não conseguirem ser suficiente e consequentemente elas serem rejeitadas de algum jeito? Sabe aquela pessoa que tem um medo de não ser escolhida? Tem gente que tem isso muito forte. Sabe aquele medo de ser deixada de lado? Sabe quando a pessoa te deixa de lado, te rejeita? Isso pra pessoa é o fim. Literalmente, assim, é muito sério pra ela. É aquele medo que aparece em vários âmbitos, em vários contextos. Então, medo de rejeição em relacionamento amoroso, em amizade, sabe? Em família, porque tem gente que tem ferida de rejeição por conta da família. Ambiente de trabalho, medo de rejeição no trabalho, né? A exclusão. Então é um medo tão grande ali da pessoa que ela nem percebe que às vezes a raiz do medo da rejeição vem muito com aquela sensação de não pertencer, aquela sensação de não pertencimento, né? E quando a gente observa isso de pertinho, a psicologia ela mostra que esse medo, ele geralmente, não é uma regra, mas ele geralmente nasce de experiência anterior, tá? Medo de rejeição vem muito de experiência anterior. Pessoas que tiveram muita crítica na vida, sabe? Pessoas que figuras importantes para ela eram imprevisíveis, deixavam ela de lado. Pessoas que passaram por um relacionamento que não era tão recíproco, por exemplo, também. Enfim, e aí vai criando essa insegurança, esse medo maior, tá? É importante a gente falar dele aqui. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui no chat. Tá, a gente vai falar sobre isso também. Tive uma entrevista de emprego, tem algumas perguntas que a resposta devem ser programadas. Tá, por favor, quais são os primeiros passos que o psicólogo deve oferecer numa primeira consulta? Como assim, Catarina? Primeiros passos que a pessoa deve oferecer na primeira consulta? Calma, que o psicólogo pode oferecer na primeira consulta? Sim, as pessoas aqui em casa às vezes me machucam muito com palavras e mexem com o meu psicológico. E você faz terapia ou não? Como é que é isso? Assim, causa um sofrimento pra você, Ellen? Conta pra gente. Galera que chegou agora, não esquece de republicar, tá? Todo mundo que tá aí, vai curtindo. Ellen, obrigada por me seguir. Fica apertando na tela aqui e clica na opçãozinha em amarelo, tá bom? Ainda não. Márcio Alves, obrigada por me seguir, Márcio. Ricardo, obrigada por republicar. Então, gente, sabe aquela pessoa que, mesmo ela estando num ambiente seguro, essa pessoa, ela continua sentindo risco?
Quando a gente fala do apego ansioso, né, que é aquele apego, aquele estilo de apego que traz muita ansiedade, tem muito a ver também com essa questão de medo de rejeição, tá? Porque a ansiedade, ela vai criando, né, ideias catastróficas, então naquele pior que pode acontecer, então, pô, as pessoas vão me deixar, ou essa pessoa vai me deixar, isso aqui vai dar errado, eu devo ter feito alguma coisa e tudo mais, enfim. E aí isso leva a pessoa a ter comportamentos até de autossabotagem, sabe? De proteção, outros comportamentos assim, pra ela ficar tentando agradar o tempo todo, né? Medo de rejeição também pode trazer muito essa questão de ficar querendo agradar o tempo todo. Tá, gente? Então isso é algo sério. Tudo pra essa pessoa não viver aquela dor do sentimento da rejeição que ela já viveu algum dia, sabe? Sil, obrigada por me seguir. Bom dia, Caio, bom dia. Deixa eu ver seu nome. Andresa, bom dia. Bom dia, Cosma. Maurício, Alzenita, obrigada por seguir, pessoal. Sejam bem-vindos. Quais os sintomas de uma depressão? Vanusa, são vários sintomas, tá? Mas eu vou falar, assim, os dois principais. A apatia, né? Então é aquele momento que você não sente muita coisa, você não sente muito as emoções, você fica apático. Ao mesmo tempo que você não se sente mal, você também não se sente bem. Você também não se sente... Você se sente... literalmente assim, neutro pra tudo e todos, sabe? Uma coisa assim. A apatia, então. E a anedonia. O que é a anedonia? Perda de prazer, né? Nada te dá mais prazer. Coisas que antes você gostava bastante, hoje em dia, tanto fez, tanto faz. Também tem alteração no sono, alteração no apetite. A depressão, ela traz todas essas características. Mas é claro, né? Você precisa ir para um profissional para ele conseguir fazer um diagnóstico, se for o caso. Se de fato você tá com um transtorno, um episódio depressivo, seja o que for. Tenho dores físicas também, não sei se pode ser por conta da ansiedade. Ok, entendi. Então é importante se cuidar, né? Que eu tô falando pra todo mundo aqui. Gente, o que eu queria saber de vocês que estão assistindo aqui, quem aqui já ficou com medo de alguém se afastar, mesmo sem motivo? Aquele medo de alguém se afastar de você. Teve alguém que já sentiu isso? Coloca um eu no chat pra eu ver quantas pessoas se identificam com essa questão. Tem esses sintomas, então, Vanusa, buscar ajuda profissional, hein? Não deixa passar, não. Não deixa passar. Clarice, Denise, Cosma, Edivânia, Ellen, ok. Então, inclusive aconteceu recentemente, um mês atrás, olha só. Rosiane disse que ela também. Francisca, obrigada por me seguir, Francisca. Seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Gente, quem tá chegando agora vai republicando a live e continua curtindo, tá? Cadê os taps? Paramos nas curtidas, galera? Vamos tentar chegar em 10k? Todo mundo curtindo ao mesmo tempo, a gente chega. Senão a live, ela não é entregue, o TikTok entende que ela não é tão importante e a gente sabe que é muito importante, né? Então, todo mundo curtindo essa live, é só ficar apertando na tela aqui. Eu sou diagnosticada com TDAH, ok, certo. Como é que é isso? Você tá com diagnóstico, faz seu tratamento certinho, faz o seu acompanhamento, faz tudo bonitinho? Bom dia, Regiane, seja bem-vinda. Como é que você está? Gente, é isso então, tá? Sobre esse primeiro medo, eu acredito que seja isso. E aí na terapia a gente trabalha isso em várias camadas, né? Essa questão do medo da rejeição. Então, identificar que tem esse medo é a primeira coisa, né? Porque para muitas pessoas elas acham que é uma característica da personalidade dela e não é bem assim, né? Existe uma feridinha, então é importante da gente cuidar. Bom dia, Vivi. Tenho vivido muito cansada mentalmente, sem vontade de nada, só trabalho porque não tem jeito. Ok. Vanusa, é muita coisa, né? Pode ser esgotamento emocional também, sabe quando a gente tá exausto emocionalmente? Isso também pega, tá? Então não necessariamente também é uma depressão, entende? Tem muito sofrimento emocional que não necessariamente é um transtorno instalado, sabe assim? É isso. Bom dia, Francisca. Estou tentando sobreviver a tantos momentos difíceis de medos e pânicos. Olha só, Regiane, importante. Tá, e a terapia, você tá fazendo? Para essa questão de medos e pânicos, essas coisas? Oi, Domingas, bom dia, seja bem-vinda. Vamos pro segundo medo, gente. Vamos pro segundo medo. Enquanto isso, eu quero que vocês curtam, que eu só vou pro terceiro daí quando a gente chegar nos 10k.
tá? Então eu vou falar o segundo, pra gente ir pro terceiro, a gente vai curtindo a live que já tá quase no 8, pra gente chegar nos 10, fechou? André, obrigada por me seguir. Bom dia, Dai, seja bem-vinda. Ainda não, mas vou fazer, é importante, a gente não deve normalizar apenas sobreviver ao invés de viver, né? Algo sério, né, Regiane? Então assim, busca ajuda profissional. Fanny, obrigada por me seguir. Gente, segundo medo é aquela pessoa que se cobra demais. Qual que é o medo por trás da autocobrança? Medo de errar. Aquelas pessoas que não aceitam errar, literalmente, tá? Quem se identifica com esse? Medo de errar. Aquela sensação de que errar você falha como pessoa, praticamente assim. Tem alguém que tem esse medo de errar? Coloca eu, que se cobra pra caramba, extremamente autocrítica, sabe? Se cobra. Rose, obrigada por me seguir. Ah lá, a Clarice, a Tainá tem. Olha. Bom dia, Denise, seja bem-vinda. Ter a sensação de respiração pesada, parece que o ar não é suficiente, dá muito medo. Andy, pode ser um sintoma de que seu corpo tá ali em alerta de alguma maneira, né? Então, é legal você fazer terapia, Andy. Você sempre tá aqui. Você faz terapia? Sinto que minha mente me sabota e cria medos que ainda nem aconteceram. Olha, tem um amigo assim, ele é extremamente perfeccionista e se cobra demais. Fanny, eu tenho muito, inclusive nos estudos em prova com pessoas, é horrível, queria evitar isso. A Paola trouxe uma coisa importante, ela falou assim, se eu erro, eu fico ruminando. Olha só, tenho medo de errar, mas ultimamente faço as coisas mesmo com medo. Bom dia, Rivânia. Gente, é isso. Medo de errar pega num lugar difícil, porque assim, você não se coloca como uma pessoa que ainda tá aprendendo tal coisa, que você é um ser humano, você erra, você pode falhar, né? Mas você coloca, mesmo que um diálogo interno ali, de eu preciso saber, eu deveria acertar, eu deveria dar conta, então é um discurso bem forte ali, né? E gente, não é uma regra, mas quase sempre essa questão de medo de errar tá ligada, sabe o quê? Família rígida, ambiente que você era criticada pra caramba, ambiente que comparações eram feitas o tempo todo de você com outra pessoa, ou até aquela ideia de você ser bom, né? De você ser bom nas coisas, no caso, é válido ali pra você ser querido, sabe uma coisa assim? Isso é internalizado aqui pela pessoa. Gisele, obrigada por me seguir. Luciana, obrigada por me seguir. Seja bem-vinda. Elisa, obrigada também. Paula, muito obrigada, viu? Sejam bem-vindas. Rose, eu me sinto muito carente. Acho que vem da minha infância, pois tenho medo de machucar as pessoas. E você já olhou pra isso? Você já cuidou sobre isso? Como é que é? Bom dia, eu tenho medo de errar no trabalho e em outras áreas também. Tá vendo, Letícia? Ricardo, obrigada pelo heart. Minha Edivânia, minha infância foi sempre com muita rigidez e comparações. E aí, essa autocobrança, ela vira algo interno seu ali, né? Acompanha você pra vida. Então, aquela pessoa que pensa demais, lembra o que falaram aqui no chat da ruminação? É bem isso. Aquela pessoa que pensa pra caramba, né? Aquela pessoa que fica revisando tudo que aconteceu demais. Aquela pessoa que fica se preparando demais pra tudo e mesmo assim não se sente segura. Mesmo assim não se sente suficiente. Nunca tem aquela sensação de estar pronta, ok? Então isso é algo que cansa, né, gente? É algo que cansa, tá bom? Bom dia, Elisa, seja bem-vinda. Passei em um psicólogo, mas foi pouco tempo, a Rose falou. Tem como você fazer um resumo sobre essa live com alguma prática? VL, até... Bom, é que assim, depois eu vou entrar num assunto desse, porque tem muita gente, e eu escutei vocês, né? Teve muita gente que falou assim, Rafa, tem muita coisa que você fala nas lives e tudo mais, né? Essa questão de informação, de psicoeducação, que eu gostaria de ter um acesso desse material, né? Tem até psis que me mandam mensagem perguntando aonde que eu pego, né?
esse material, onde que eu posso ler mais sobre isso. Tem pessoas que gostam de ler com calma, né, e tudo mais. Eu estou pensando, ainda tá num projetinho, mas muito provavelmente vai acontecer, de colocar os temas que eu trago na live, né, então trazer aí o conteúdo através de um materialzinho escrito. Coisa pequena, tá, gente? Tipo assim, umas 15 paginazinhas, sabe? Ali só pra gente ir vendo. E aí colocar também um exercício prático no meio. Vocês acham que é legal eu fazer um materialzinho assim? E aí vocês podem adquirir, vocês podem ler depois com atenção, fazer na casa de vocês, tipo, ter essa psicoeducação, só que de maneira escrita. É legal, não é? Eu acho importante. Ah lá, a Dai disse que é legal, a Clarice falou que é legal. Beleza. A Fanny disse também, legal. Eu tô com um pronto, depois eu mostro pra vocês, que eu melhorei ele, na verdade, que é sobre ansiedade generalizada. Como eu tô fazendo essa especialização nos transtornos de ansiedade e pânico, pessoal, eu já montei um materialzinho ali com basicamente o que é a tag, né? O que é o transtorno generalizado. Coloquei um exercício tambémzinho, um exercíciozinho bem legal também. Tá bem bonitinho, assim. Tem vários conteúdos, tem exemplos, tá com uma linguagem, assim, como se eu estivesse conversando com vocês, só que escrito. E é bem curtinho, tem, assim, umas 15 páginas mesmo, com letras bem grandes, então não é nada maçante, tá? Depois, no finalzinho, eu mostro pra vocês. Vocês querem que eu mostre pra vocês, no fim da live, esse PDF que eu criei? Aí, quem quiser adquirir, pode adquirir se vocês quiserem. Eu mostro pra vocês, tá bom? Tá, no fim da live eu mostro isso, pode ser? Pra gente não pular muito. Fazer um pra TDAH, sim, eu faço, daí eu posso fazer de vários temas, né? Eu pensei nisso mesmo, fazer vários temazinhos. Bom, gente, então, beleza, né? Falamos dessa questão do medo de errar, e aí a gente precisa entender que em uma mente que já possui ansiedade, em uma mente mais ansiosa, medo de errar funciona basicamente de um jeito muito específico. Porque assim, lembra que a ansiedade ela cria cenários, né? Sempre no pior e tal. E se você tem muito medo de errar, óbvio que a sua mente vai criar alguns pensamentos de, nossa, e se eu falar alguma coisa errada? E se rirem de mim? E se meu desempenho que eu entregar não for tão bom? Né? Isso acontece muito no trabalho, essa questão de medo de errar, né? E se eu não for tão boa assim? Enfim, várias questões. Então, por isso que também, gente, é importante a gente também levar isso para terapia, se for o caso, levar isso para o psicólogo, tá? É muito importante. Beleza? Bom dia, Elizabeth. Eu consigo fazer terapia com psicólogo? Claro, Rose, todos nós conseguimos. Tem vários lugares onde essa questão de acompanhamento psicológico, ele acontece. Eu tenho medo de errar no trabalho, porque todas as vezes que errei, fui desligado, ó lá. Então tem a questão das experiências, né? Tem essa questão. E outra coisa importante, pessoas com medo de errar, geralmente confundem demais, sabe o quê? Erro com identidade. Assim, então assim, ao invés de elas pensarem, beleza, eu errei nisso, mas tá, isso aqui é uma coisa que aconteceu aqui isolada, tudo bem. A pessoa literalmente acredita que ela é o problema, sabe uma coisa assim? Acredito que ela é o problema. E aí que é o ponto, porque é aí que a gente vai ter que trabalhar em cima, tá, gente? Para essas pessoas que falaram que tem essa questão de medo de errar muito grande e tudo mais, vamos supor, chegou isso na terapia pra mim, o que eu vou fazer? Primeiro, a gente tem que entender qual que é a lógica daquele medo, né? O que aconteceu pra reforçar tudo isso? E outra, psicoeducar vocês ali também, ajudar, trazer estratégias para que vocês diferenciem desempenho de valor pessoal. Erro de fracasso, literalmente, expectativa também, sabe? Colocar expectativas mais realistas ali para diferenciar, tirar essa exigência que as pessoas têm, tá? Então isso a gente faz ali. Lelian, obrigada por me seguir e obrigada pela rosinha, viu? Seja muito bem-vinda. Gente, chegamos nos 10, agora o próximo a gente põe uma metinha de 15, pode ser? Metinha de 15k, então todo mundo curtindo pra gente chegar nos 15. E agora a gente vai pro medo número 3, tá? Simone, obrigada por me seguir, Simone. Seja bem-vinda. Medo, gente, esse medo é bem comum também, tá?
Medo número 3 é o medo de conflitos. Quem aqui tem medo de conflito? Quem aqui tem medo de discussão? De tudo virar uma briga? Medo de literalmente colocar sua opinião para as coisas e isso gerar um conflito em algum jeito. E aí, manda um eu no chat quem tem medo de conflitos. Alexandra, obrigada pelo heart, me viu? Bom dia, Simone. Seja bem-vinda. Olha lá, muitas pessoas. Gente, medo de conflito não é só daquela questão de medo de brigar somente, não é sobre isso, tá? Olha o que acontece, é aquele momento que a pessoa, ela tem aquela sensação de que qualquer coisa que ela fale pra alguém, que ela não gostou, que vai gerar algum tipo de desconforto, ela já associa com abandono, com rejeição, com perder a pessoa. E aí por isso que ela tem medo de conflito, porque ela acha que se ela entrar em conflito, tudo isso vai acontecer. Parece que um simples, eu não gostei disso aqui, você falar pra pessoa, eu não gostei disso, pronto, vai desmoronar tudo. É isso que vocês associam, sabe? Essas pessoas que têm medo de conflito. Por isso, ela acha que é sinônimo. Colocar ali o que você não gosta é sinônimo de grito, de punição, de silêncio, seja lá o que for. E não é uma regra, né, gente? A nossa mente, se a gente faz esse tipo de coisa, ela de fato aprende que, então, se eu falar alguma coisa, vai vir humilhação, vai vir perigo. E aí a pessoa, ela faz o quê? Ela fica querendo agradar, ela fica cedendo, aí ela não consegue por conta do medo de conflito. Isso prejudica muito as relações, muito, muito, muito. Medo de até dar uma opinião, olha lá. Se eu estiver correta, eu brigo, a Liliane. Eu tenho medo de conflitos, quando vejo, fico toda me tremendo. A Stephanie concordou. Eu carrego muito um fardo de sempre querer agradar todo mundo, que é bem comum dentro disso. Eu sempre me calo para manter os outros confortáveis. Gente, desse medo, vocês viram? A pessoa acha que é isso então, que ela deve se anular. Né? Na verdade, não é nem que ela acha que ela deve se anular, mas ela acaba se anulando. Como que a gente percebe que a gente está se anulando? Quando a gente não dá opinião para nada. Quando a gente fica evitando desagradar as outras pessoas a qualquer custo. Quando a gente não aponta o que está machucando a gente não questiona comportamentos que são prejudiciais pra gente. Então a gente fica tentando manter a harmonia a todo custo. Manter a harmonia a todo custo. Só que a gente vê o quê? Que o custo é a gente. É nós mesmos o custo. Olha lá, o Ricardo, se anula pelo conforto do outro. Exatamente. Quem aqui que tá assistindo a live já deixou de falar alguma coisa que incomodava? Só pra não criar uma tensão, um clima tenso. Manda um eu. Quem já não falou o que incomodava ali, pra não deixar um clima ruim. Manda eu. Vamos ver. Se anula pelo conforto, eu sempre fico... Cadê? Calada com meu marido. Ah lá. Sai caro pra gente, depois o corpo sente. Exato. Ah lá. Muitas pessoas, tá vendo, gente? Isso é um comportamento prejudicial, tá? Porque cria esse comportamento que a gente acha que é bondade. É porque eu sou muito boa, eu prefiro evitar mesmo. Só que isso é medo. É medo que você tá disfarçando. Tá? Se você sai concordando com tudo, mesmo que você não queira, se você sai cedendo tudo pra não lidar com cara feia da pessoa, se você é uma pessoa que fica se explicando pra caramba ali por conta de medo de conflito, gente, vocês viram que quem vai adoecer, quem vai entrar em um sofrimento vai ser a pessoa que faz esse tipo de coisa, né? Infelizmente. Stephanie, obrigada pelo heart me. Paula pela rosinha, Regiane pela rosinha também. Todo mundo que estiver gostando do assunto da live, não esquece de seguir o perfil para vocês não perderem as próximas, tá bom? Então sigam aí. Semana que vem eu vou trazer vários temas legais para vocês, tá bom? Tainara, obrigada pela rosinha. Obrigada, TZ, por me seguir. Seja bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo. Isa, por curtir a live. Quem chegou agora também, não esquece de republicar, apertando na telinha aqui pra mim, clicando na opçãozinha amarelo, tá bom? Vamos fazer isso pra gente poder levar essa live sempre aí pra mais pessoas.
Stephanie, eu amo essa área da psico, que legal. Fico feliz, fico feliz. E aí você fala, tá, Rafa, eu tenho muito medo de conflito, mas e aí, o que que eu faço então pra sair disso, né? Pra cuidar disso? E, gente, primeiro, entender a raiz. Da onde que vem esse medo de conflito? Da onde que você associou que conflito é perigoso? Como que seu corpo sente isso também? Então, todas essas perguntas a gente vai ajudar vocês a entender. Por quê? Porque isso já ajuda a diferenciar, né, o conflito real de uma ameaça que a sua mente ela tá criando. Conversas difíceis, elas precisam acontecer para que a gente coloque limites, né, gente? E colocar limite não necessariamente destrói a sua relação, não necessariamente. Muito pelo contrário, a gente precisa associar e aprender também, que é uma coisa que a gente também faz em terapia, que expressar o incômodo a gente consegue fazer sem perder o vínculo. A gente consegue, tá? Vínculo seguro suporta limite. Vínculo que não é seguro, então é um vínculo que provavelmente já não estava saudável nesse sentido, né? Porque não suporta limites que você coloca. Então a terapia é isso, vai fortalecer essa segurança ali para você não precisar ficar mais desaparecendo dentro daquele relacionamento, sabe? Uma coisa assim. 15k, obrigada, gente. 15k, chegamos, então já podemos ir pro próximo. Já podemos ir pro número 4, tá? Número 4, quarto medo, então, que você achou que podia ser da sua cabeça. Vamos pro número 4 e eu vou colocar uma nova meta de 20 enquanto isso, beleza? Então, todo mundo curtindo, que a gente chegando no 20, a gente vai pro número 5. Então, vamos falar o número 4 primeiro enquanto isso, tá? Esse também é um que eu vejo muito as pessoas falarem em live e eu vejo muito também nos meus pacientes. Meus pacientes também trazem esse medo. Que é qual? Medo do futuro, né, gente? Específico até da ansiedade, né? Quem aqui é aquela pessoa, então, que tem aquela sensação de que vai ter alguma coisa que vai dar errado? Alguma coisa vai dar errado, às vezes nada aconteceu, mas tem aquele pensamento no pior que pode acontecer, medo do futuro. Manda eu, quem tem esse medo. Bom dia, Derek, seja bem-vindo. Lá, a Dayana, a Stephanie, a Joyce também tem esse medo do futuro. A Fabi, a Jace, Ellen, Juliana, quero trabalhar com internet, mas fico pensando, e se... lá, tenho muito medo do futuro. Gente, é isso, medo do futuro é isso, tá? Então, essa sensação que é muito característica e parecida até com a ansiedade, né? Se a gente parar pra pensar. Porque é aquilo que eu sempre falo em live, o futuro, ele não tem garantia, e justamente por não ter garantia que traz tanto medo, né? As pessoas, o tema do Enem, qual que foi? Eu nem sei, Aran, tenho muito medo, lá, a Adriana colocou. É um ponto importante, porque tem muitas pessoas que têm medo do futuro e muito provavelmente elas cresceram naqueles ambientes que foram mais instáveis. Não é uma regra, mas pessoas que viveram em um ambiente um pouco mais conturbado, que você precisava ficar em alerta o tempo todo, muito provavelmente essa pessoa é um pouco mais suscetível a ter medo do futuro. Bom dia, Vivian. Ou aquela pessoa que ficou vivendo fase da vida que tudo mudava muito rápido, sabe? Tudo mudava muito rápido e seu corpo tinha que dar um jeito de se acostumar com aquilo. Isso também ali é um fator de risco para o medo do futuro. Essa vigilância, né? Você ficar o tempo todo vigilante, tentando prever para tentar se proteger. Então, a pessoa, ela nem percebe que ela faz isso. De verdade, gente, a pessoa nem percebe, mas ela tá ali, tá? Imaginando cenários, se antecipando, esperando o pior e toda aquela coisa que a gente sabe que é característico ali da mente ansiosa, tá? Ficar criando previsões e previsões catastróficas, basicamente, a gente sabe. Então, é importante a gente entender também que esse medo do futuro, a gente também consegue trabalhar em terapia, tá? Conseguimos. Como? Mesmo esquema, a gente tem várias técnicas ali dentro da psicologia que a gente consegue aplicar nessa questão do medo do futuro. Seja o registro de pensamentos, seja as técnicas de regulação emocional que a gente passa para os nossos pacientes também. A minha ansiedade já está num nível muito alto, porque tenho medo de tudo.
Olha só, Regiane. Então, você viu? Eu falei pra você, né, da importância de buscar ajuda. Então, já fica aí a reflexão, tá? Pra você buscar. Eu sou assim, é muito ruim, tá vendo? Obrigada, Adriana. Obrigada pelo feedback. Então, gente, é isso. Tem a ver com ansiedade, tá? Não necessariamente um transtorno instalado, mas tem a ver com uma ansiedadezinha. Então, é legal a gente cuidar, ok? Importante sobre esse medo do futuro também, tá? Gente, todo mundo nos likes, a gente tá com quase 18. Chegando nos 20k, a gente vai pro medo número 5. Tá? Então, quinto medo que você achou que provavelmente era da sua cabeça, mas é um medo muito comum dentro aí da psicologia que as pessoas possuem. Então, vamos chegar nos 20k pra gente poder falar do medo número 5, beleza? Enquanto isso, quem não republicou, republica a live, tá? Apertando na telinha pra mim, clicando na opçãozinha amarelo. Eu vou até mandar um baúzinho enquanto isso, antes da gente chegar, pra gente poder ativar o Heart Me, tá? Porque meus Heart Me's, eu esqueci vários dias de mandar o baú, então eles diminuíram, tá? Todo mundo curtindo e republicando também. Chegando nos 20, a gente vai pro quinto medo aqui, mais comum que as pessoas têm. Depois a gente pode até fazer uma parte 2, se for o caso. Stephanie, obrigada por republicar, Stephanie. Seja bem-vinda. Ah, quem tá gostando da live também, gente, gosta do assunto de saúde mental, gosta do assunto de psicologia, segue o perfil também, pra vocês não perderem as próximas lives. Dai, pode ser que a opção de republicar esteja na setinha, de compartilhar aqui no cantinho da tela. Essa setinha aqui, ó, tá vendo essa setinha? Tá bem aqui? Clica nela que pode ser que apareça republicar, vê se aparece no seu. Nath, é importante você começar uma terapia, tá? Adriana, obrigada por me seguir. Simone Lima, obrigada por compartilhar. Desde que tive crise de pânico, meu maior medo é ter de novo. Jennifer, eu vou separar o finalzinho da live pra falar disso, tá bom? Acho importante a gente falar sobre isso, tá? Ah lá, a Adriana conseguiu. Boa, Adriana, obrigada por republicar. Estamos quase nos 20, gente. Todo mundo curtindo. E vamos ficar de olho no baú também, porque daí quando o baú acabar, a gente usa pra clicar no coração laranja aqui e ativar o Heart Me, que vocês vão fazendo parte da equipe aqui da live. Ah lá, a Dai conseguiu compartilhar. Claro, Stephanie, fica à vontade. Claro, com certeza. Jennifer, obrigada por republicar. Ah lá, gente, 19.8, tá quase, pertinho. Chegando nos 20, a gente já fala sobre o próximo. Vamos ver se a gente... Aê, boa, 20k. Ivone, obrigada por republicar. Bom dia, Rebeca. Gente, medo de desapontar. Como é que é isso? Tem alguém, e aí eu pergunto novamente, que tá assistindo a live, que tem esse medo de não querer frustrar alguém? Então, um medo que vem de uma ideia muito de que você deve corresponder às expectativas da outra pessoa, de alguém da família, corresponder às expectativas do seu marido, do seu namorado, da sua namorada, da sua esposa, seja lá o que for. Parece que você tem um peso nos ombros, sabe? Essa questão de medo de desapontar. Cada decisão que você toma precisa ser milimetricamente calculada para você evitar qualquer possibilidade de alguém falar: nossa, eu não esperava isso aqui de você. Então você é uma pessoa que fica extremamente atenta às suas atitudes, no que você fala, no que você deixa de falar, no que você faz, no que você deixa de fazer. Ah lá, a Edivane diz que sim, a Jácia, a Juliana, a Cosma, a Stephanie. Então, medo de desapontar, gente, isso é muito sério também, tá? Porque vocês viram, no fundo, o que a gente tá temendo? A gente tá temendo que se a gente não corresponder às expectativas dessa pessoa, novamente, a gente perde o afeto, a gente perde a admiração, a gente perde o espaço que a gente tem na vida daquela pessoa. Você tem essa ideia internalizada, sabe? Gente, baúzinho liberado, todo mundo clicando no baú, pegando uma moeda e clicando no coração laranja aqui do lado do meu nome. Vê quem consegue fazer isso? Ó, clica em cima do baú, abre ele. Na hora de selecionar um presente, escolher um presente, você vai clicar no coração laranja que tá aqui do lado do meu nome. Veja quem consegue fazer isso pra mim. Vamos ver. Assim a gente faz parte da equipe e tudo mais.
Usa a moedinha pra ativar o Heart Me, galera. Uma moedinha só, tá bom? Quem pegou aí, puder ativar, pra gente poder ter mais pessoas na equipe. Pode ser? Aí, a Dai conseguiu, boa. Helenita, Juliana, obrigada. Legal. Bom dia, Nicole. Isso aí, tem mais alguém que pegou o coraçãozinho? Pegou a moedinha, quer dizer? Regiane, obrigada pelo Heart Me. Obrigada, gente, pelos presentinhos também, viu? Pelo gatinho, por todos os outros. Muito obrigada. Então, é isso, tá, gente? Wellington, bom dia. Esse medo dessa questão de medo de desapontar, que é o que a gente tá falando aqui, gente, a gente faz com que a gente tenha que tomar cuidado. Ué. Bom, depois eu vejo isso aqui, que eu recebi uma notificação estranha do meu cartão, que eu tentei comprar alguma coisa agora. Sendo que eu tô aqui. Não, mas depois eu vejo isso. Depois eu vejo, gente. Bom dia, Jaine. Seja bem-vinda. Porque ele não libera, eu acho. Ele faz um... Ai, gente, é porque se eu for ver, aí eu vou ter que fazer todo um esquema aqui, entendeu? Deixa eu ver a notificação aqui, entendeu? Deixa eu ver a notificação rapidinho. Pera aí. Que foi no valor de R$100. Ih, gente, acho que eu vou ter que ver isso, hein? Hã? Ah, será que é? Mas não passou? Não, acho que passou. Eu acho que é aquelas compras automáticas. Não, gente, eu já descobri. Eu vou ver isso, mas eu acho que é porque eu coloquei meu cartão em um negócio que eu comprei, que ele debita automaticamente, entendeu? Então ele pergunta se fui eu mesmo que fiz. Eu acredito que seja isso. Eu vou dar uma olhada, mas eu acho que é porque é o valor exatamente do que eu comprei, entendeu? Então muito provavelmente deve ser isso. Encantos em Crochê, obrigada por me seguir, seja bem-vinda. Eu vou ver, Stephanie, pode deixar, gente. Porque eu acredito que seja isso, tá? Peraí, deixa eu só... Bom dia, Jaine, eu dei bom dia pra Jaine? Eu não consigo me lembrar da minha infância. Ok. Então, voltando, rapidinho, gente. Só voltando aqui no que eu tava falando. Então, volta. Medo de desapontar, certo? Faz a gente também assumir algumas responsabilidades que não são nossas. Então, por exemplo, se alguém tá aqui do meu lado e é uma pessoa que tá mais triste, tá chateado com alguma coisa, você já pode pegar isso pra você. Será que eu que fiz alguma coisa? Será que eu que falhei com ela? Ou então começa um conflito, você também pensa que foi você, que você não fez o suficiente, que você isso, que você aquilo. Você sempre puxa essa questão da culpa ali pra você. Então, isso também tratamos em terapia. Vou falar que, muito provavelmente, se a pessoa chega na clínica com essa demanda, isso tem muito a ver com autoestima. Então, a gente já vai ter que trabalhar algumas questões da autoestima em cima sobre isso, tá bom, gente? É importante. E tem também ajuda aí profissional pra isso. É importante a gente ter esse conhecimento, tá? Gente, outra questão, e agora a gente vai pro medo número 7, sétimo medo aí, é o medo do abandono. Medo de ser abandonado. Tem alguém que tem esse medo? Esse sexto medo? Medo do abandono? Sim ou não? Coloca aqui pra mim. Então, aquela pessoa que muito provavelmente tem até as questões da dependência emocional aí, tá? Aquela pessoa que tem a sensação de medo mesmo de perder, de ser abandonado, na verdade, tá? É muito característico até dentro da dependência emocional. Achou que era o 6? É o 6, eu falei errado, velho, é o 6 mesmo, tá certo. Então, aquela pessoa que perde a identidade, que perde por exemplo, assim, a ausência do outro é algo que pra ela é pavoroso, tá? Muitas vezes esse medo ele vem também de muita coisa, tem a ver com a autoestima que eu falei, tem a ver com apego ansioso também, aquelas pessoas que têm mais um apego ansioso, pessoas que tiveram às vezes um ambiente que os cuidadores eram mais instáveis também, ok? Então esse medo ele cria de fato uma sensibilidade
a qualquer sinal de afastamento. Se a pessoa tiver qualquer sinal de afastamento para você, já aperta o peito, pode até dar uma crise de ansiedade ou sintomas físicos que você sente mesmo ali por conta desse medo absurdo de ser abandonado. Então, assim, isso fica, voltando a falar da palavra ali da ruminação, fica ruminando ali. Ah lá, Rebeca, já tive muito medo. Tentando controlar esse sentimento, aquela sensação de você ficar com muito medo de ser deixado. É isso, medo do abandono de fato. A mente, ela domina, ou melhor, ela é dominada por esse medo e já faz você criar a interpretação que nem é tão real assim, né? Volto a falar aquelas questões da ansiedade e tudo mais. Então é um ponto importante. Tá? Outra coisa que eu acho legal falar nesse tópico do medo do abandono é que ele muda o seu comportamento, tá, gente? Tem algumas pessoas que elas grudam ali e assim, elas ficam extremamente super disponíveis para outra pessoa. Ela fica extremamente super presente, hiper alerta para a pessoa, buscar o tempo todo aprovação também fica tentando prever tudo, controlar tudo, agradar tudo. Então vocês viram como os medos até se misturam, né, pessoal? Não é bem isoladinho. Su Aurora, obrigada por me seguir, Su, seja bem-vinda. Por gostar demais da pessoa. Então, Stephanie, é porque existe uma linha tênue entre agradar por conta de um carinho, por conta de de gostar da pessoa, mas um agradar a ponto de se anular. Então, o problema não é querer agradar bastante porque você gosta. Isso é legal, não é ruim. Mas, se você começa a se anular, é aí que vai ser o ponto-chave de você analisar se tá funcional ou se tá disfuncional. Beleza? Na terapia, a pessoa não deixaria de ter o medo, mas sim saberia lidar no caso. Isso, exatamente. Porque na terapia, a gente não exclui as emoções. Como que a gente vai excluir o medo? Como que a gente vai excluir a ansiedade? Como que a gente vai excluir a raiva? Você é um ser humano. Claro que você tem receio. Quem é que quer perder alguém que é tão importante pra gente? Ninguém. Então, na terapia, você vai aprender a regular, a equilibrar. Beleza? Bom dia, Luiz. Eu estou bem, e você? Seja bem-vindo. Tá? Então a gente vai aprender a regular. Bom dia, Beatriz. Seja bem-vinda também, Bia. Agora que eu vi sua mensagem. Tenho medo de tudo. Acaba me prejudicando. Rafael, então, é o que eu tô falando aqui. O medo sozinho, ele não é um problema. Ele até pode ajudar a gente em algumas situações. Não tem problema sentir medo. Só que, se a gente tá falando de um medo em excesso, um medo que passou do ponto, um medo que tá prejudicando a sua vida de alguma maneira, aí a gente tá falando de um medo que é legal dar uma atenção. Que é legal correr atrás de buscar ajuda, se for o caso, tá? Então, assim, foi o que eu falei pro pessoal aqui. O medo a gente vai aprender a lidar. Então, fortalecer a autoestima, entender as feridas que esse medo ele existe, né? Construir alguns vínculos ali de alguma maneira. Enfim, então na terapia a gente faz isso. Gente, último, mas não menos importante, tá? Sobre o 7º medo aí, mais comum. E vai casar até com o que eu tô falando agora no finzinho da live. Que esse medo é interessante. E muitas pessoas têm. Medo de sentir emoções. Sabe aquela pessoa que tem medo de sentir tristeza? E aí ela evita a tristeza? Não, eu tô bem. Tô bem, tá tudo bem. Vamos lá, vamos seguir. Você não dá tempo. Medo de sentir raiva. Medo de sentir ansiedade. Medo de sentir alegria, sei lá. Medo de sentir qualquer coisa. É muito comum, não é, Luiz? Bom dia, Cris. Seja bem-vinda. Como é que você está? Gente, tem gente que tem medo de sentir. Medo de sentir emoção. A emoção começa a aparecer e a pessoa já tenta desviar. A emoção começa a aparecer e a pessoa já tenta abafar. Se ocupar. Vou trabalhar mais para não sentir isso aqui. Gente, evitar ficar triste, evitar ficar com raiva, evitar ficar com medo, evitar ficar com ansiedade, evitar sentir. Por que as pessoas evitam sentir? Porque dói. Sentir dói, dependendo, principalmente se for uma emoção mais difícil, né? Então dói.
é desconfortável, né? Emoções difíceis são desconfortáveis. Só que evitar também dói. Esse é um ponto, entendeu? De um jeito ou de outro, dói. Então, é legal a gente expressar. Medo de sentir normalmente não é uma regra, mas sim, existem muitas pessoas que o medo de sentir vem de pessoas que não tinham espaço emocional para isso, sabe? Então, aquelas pessoas que ficavam escutando, ai, não chora, chega de drama, para com isso, engole esse choro, engole isso, sabe? Você escutando esses discursos o tempo todo, você nunca teve alguém para te ajudar a nomear. Você tá se sentindo triste? Ou é raiva? Ou é medo? Porque as pessoas às vezes não sabem nem falar o que é. Eu só sinto, mas eu não sei se é triste. Eu não sei se eu tô com raiva. Eu não sei se eu tô com medo. Eu não sei se eu tô com tudo junto. Né? Então parece simples, né? Mas na terapia, a gente ensina vocês a nomear as emoções. Porque às vezes só de nomear já começa de algum lugar. Você não tá travado. Tá? Tem pessoas que não falam o que elas sentem. Tem pessoas que não mostram quando alguma coisa te machucou. Não admite que tá cansada, que tá esgotada. É porque eu sou madura, é maturidade da minha parte eu não me colocar diante desse sentimento. Mas na real não é isso, gente. Você tá, tentando se proteger, beleza. Só que nisso, você não tá deixando as emoções elas serem expressadas. Né? Então, se você evita sentir, o seu corpo vai sentir. Quem é que tinha falado sobre isso aqui na live? Quanto mais você engole emoções, mais sintomas físicos você fica. Vocês sabiam? E aí vem os sintomas físicos. Ansiedade, tensão no peito, dor muscular, todos aqueles, insônia, irritabilidade, tudo é um sinal de que alguma coisa não tá legal e você não quis olhar. É isso que tá acontecendo. O corpo, ele tá dando um jeito de falar, vamos lá, tá acontecendo sim. Então vamos cuidar, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Com esse último medo aqui, que é o medo de sentir. O medo de sentir as emoções, ok? O medo número 1, VL, que eu tinha falado, era o medo da rejeição. O medo de ser rejeitado. A gente tinha entrado aí nesse assunto, nesse aspecto, tá bom? É isso então. Gente, todo mundo curtindo aí a live, tá? Vamos continuar curtindo. Eu queria agora abrir um espaço aqui pra gente falar de um assunto específico. Será que eu consigo mudar a minha plaquinha mesmo na live, gente? Vou tentar. Pra gente poder falar, na verdade agora vai ser basicamente tirar dúvidas aqui de vocês. Dá sim, olha lá. Boa! Gente, pra quem não sabe, eu tô fazendo uma especialização, tá? Com foco nos transtornos de ansiedade e pânico. E agora eu queria falar sobre isso com vocês. Eu acho legal a gente usar essa sexta-feira, final da semana das lives, pra falar sobre isso. Ansiedades e pânico. O que você sempre quis entender sobre esse tema? Então eu quero abrir agora a gente vai falar sobre isso aqui especificamente. Contem pra mim, gente. Ansiedades entra tudo, tá? Ansiedade generalizada, ansiedade social, pânico, transtorno do pânico, qual mais? O toque, transtorno obsessivo compulsivo, enfim. O que vocês sempre quiseram saber de ansiedade, gente? Podem fazer as perguntas de vocês que eu vou responder vocês, tá? É um assunto que eu tenho domínio, até porque é a minha área de especialização. Então, fiquem à vontade agora para perguntar sobre qualquer coisa que seja desse assunto da ansiedade. Pode ser? Vamos conversar sobre isso? O que vocês acham da gente conversar exatamente sobre isso? Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos começar. Esse é o assunto que eu gosto. Esse é o assunto que eu gosto de conversar. Tá, bom dia, Lucas, seja bem-vindo. Vamos lá, bom dia, Jéssica, bom dia, Andréia, seja bem-vinda também. Isso que ia perguntar, quais os sintomas da ansiedade? Legal, vamos então responder a galera aí. Tá, Stephanie, é o seguinte, sintomas de ansiedade, tá? Tudo vai depender de qual tipo de ansiedade que a gente tá falando, tá? Mas, se a gente for falar de uma maneira bem geral, o que mais caracteriza a ansiedade é aqueles pensamentos
ali, pensamentos, né? Sempre no pior que pode acontecer. Então, o medo, quando a gente antecipa catástrofes, tá? Por exemplo, na ansiedade generalizada, é isso. A gente tem muito medo de cenários que podem acontecer em várias áreas da nossa vida. Então, tudo causa preocupação. Preocupação excessiva, tá? Então, preocupação na área do trabalho, na área da família, na área da autoestima também, o seu com você, na área do relacionamento, enfim. Então, assim, sempre preocupações excessivas no pior. Então, pensamentos ruins, pensamentos catastróficos, ok? E isso pode trazer sintomas físicos, tá? Quando a gente não cuida da parte psicológica, isso vira uma psicossomatização, que é o quê? O corpo, por você estar em sofrimento, ele sentir e ativar esse modo de vigilância. E aí você começa a ter sintomas físicos ali. Tá? O Luiz perguntou as principais diferenças entre ansiedade e pânico. Gente, eu queria que vocês dissessem a opinião de vocês. Eu vou responder a pergunta do Luiz, mas existe diferença, gente, entre ansiedade e pânico? Sim ou não? Ou é a mesma coisa? Se a gente parar para pensar, ansiedade é a mesma coisa do que pânico. Existe diferença? Paulinha, obrigada por me seguir, seja bem-vinda. Bom dia, Vera, seja bem-vinda também. Existe? Olha, e de fato existe, tá? A diferença vai estar principalmente na intensidade dos sintomas e na questão do medo de ter medo. Porque o que acontece? Transtorno de ansiedade é isso que eu falei, tá? Agora, pânico é quando você tem medo de ter medo. E os sintomas do pânico, ele não é crônico, ele é súbito. Então é importante a gente falar isso. Quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, o estado de ansiedade ele é constante. Então a pessoa fica ali, hora ou outra na vida dela, constantemente em alerta com essa sensação de ansiedade. Já o pânico é um ataque repentino. Ele vem do nada e ele vem com sintomas extremamente intensos. Então aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer com você de fato, sabe? Os sintomas muito fortes, muito fortes. Ansiedade o tempo todo, Lucas. Ansiedade o tempo todo a gente não deve normalizar, né? A ansiedade é uma emoção comum, só que se ela fica aparecendo o tempo todo e principalmente se ela tá afetando as áreas da sua vida, então a gente não deve normalizar. Já não tá comum, já tá fora do comum. É importante você buscar ajuda profissional para isso, se for o caso, tá? Sinto que estou ficando muito ansiosa, o coração pesado quando chego no meu trabalho, tá? E Simone, você foi olhar para isso, para ver o que pode ser, o que pode estar relacionado? É verdade que o café aumenta a ansiedade? A Rose perguntou. Gente, vamos responder a Rose? E aí? É verdade que café aumenta a ansiedade? Sim ou não? Eu vou até abrir uma enquete para vocês votarem nas carinhas aqui, ó. Quem acha que é verdade, tá? Que o café piora a ansiedade, clica no sorriso. Quem acha que é mentira, que café não piora a ansiedade, clica no triste. Só clicar nas carinhas aqui embaixo. Vamos contabilizar para ver o que vocês acreditam. Quem acha que sim, sorriso. Quem acha que não, triste. Coloca aí embaixo, vamos ver. Depende da pessoa, o Juninho falou. Algumas pessoas disseram que sim, mas outras pessoas disseram que não. E na real, depende, mas na maior parte das vezes sim. E por que na maior parte das vezes sim? Porque a gente está falando de uma bebida neuroestimulante, né? Se a gente está falando da ansiedade em que a sua cabeça e a sua mente já está acelerada, se você vai lá e consome uma bebida neuroestimulante, o que você está fazendo? Você está estimulando ainda mais. Então, para muitas pessoas, café, exatamente, Vivian, café, que é neuroestimulante, energético, que é neuroestimulante, tudo isso não é uma boa para pessoas que já têm a mente acelerada. Eu não digo que é uma regra, porque tem gente que fala para mim que não muda nada. Tem gente que fala assim, eu tomo café e na verdade é bom, eu gosto. Mesmo com ansiedade eu gosto. Só que isso é muito particular da pessoa, né? É muito particular da pessoa. Então, falando de uma maneira geral, não é tão interessante mesmo. É legal evitar cafeína, tá bom? É legal evitar. Principalmente se você viu que no seu caso interfere. Ter medo de dirigir é ansiedade ou pânico? Medo de dirigir depende, Ellen. Pode ser um ou pode ser outro.
Ou pode ser literalmente somente um medo mesmo, um medo específico, uma fobia específica sua. Não necessariamente vindo de uma ansiedade, não necessariamente vindo de um pânico, apesar de que fobia tá dentro das ansiedades, né? Então, vamos colocar aqui, é um subtópico, né? Agora a gente precisa entender, Ellen, da onde que vem esse medo da direção, né? O que tá acontecendo? É de experiência passada? O que trava? Isso você também consegue trabalhar em terapia, tá? Através da exposição gradual. A técnica de exposição gradual é uma técnica que a gente utiliza para esses medos mais específicos. Medo de dirigir, medo de elevador, medo de altura, medo de ficar em lugares com muitas pessoas, tá? Todos esses medos a gente trabalha com técnica de exposição gradual. Eu sinto ultimamente meu corpo fraco, tensão e não consigo controlar. Letícia, busca ajuda profissional, tá bom? Entrei em despersonalização e parece que não conheço a minha namorada. Quem que disse isso? A Miranda. Miranda, e a terapia, Miranda? Porque se você tem despersonalização, ele tá vindo como sintoma secundário de alguma matriz. Tem algum sofrimento emocional específico que a despersonalização tá vindo como sintoma secundário desse medo principal. Desse medo principal não, desculpa. Desse sofrimento principal que você tá passando. Então, assim, você tem que buscar ajuda. Bom dia, Vera. Seja bem-vinda. Gente, todo mundo que tá gostando da live, não esquece de seguir o perfil, tá? Segue aqui o perfil para vocês não perderem as próximas lives. Paulinha, eu passo por isso na rua e tenho tremadeira, uma sensação ruim, porém passei mal por agressão. Olha lá, acredito que seja pânico. Paulinha, é um trauma também, né? Fica um trauma quando a gente fala sobre isso. Então, assim, você faz terapia? Eu tenho tremor quase sempre quando ataca a ansiedade, não sei se já é pânico. Não necessariamente, Regiane. Tremor é muito característico da crise de ansiedade. Tem duas que você acorda com aquela vontade de chorar do nada, crise de choro, angústia, tá? Sintomas físicos da ansiedade, Stephanie. Cada pessoa normalmente tem o seu sintoma físico, mas existem alguns sintomas que podem aparecer na maioria dos casos. Quais são, gente? Mandem no chat, quais são os sintomas físicos que podem aparecer na maioria dos casos da ansiedade? Não é uma regra, mas é muito comum. É muito comum de aparecer. Quais? Coloquem aqui no chat. Eu vou falar um. Coração acelerado. Batimento. Batimento cardíaco acelerado. Dor de barriga. Dor de barriga, questão gastrointestinal, é muito comum dentro de sintomas físicos da ansiedade. Qual mais? Sensação de desmaio também. Sabe qual outro também? Tremor, tremedeira. Tremedeira também é muito comum, tá? Dor de cabeça que não passa. Sabe aquelas dores de cabeça quase que crônica? E, gente, que isso que meu TikTok não tá conseguindo verificar? Aê, foi. Dormência. Dormência é muito comum, tá? Angústia. Isso que a Rose trouxe é importante. Sudorese, suor excessivo. Tensão muscular, Ellen, é bem comum, principalmente na região do ombro, pescoço e cabeça, tá? Quando a gente tá esgotado emocionalmente, quando a gente tá um pouco mais ansioso, essa questão de dor muscular, principalmente ombro, pescoço e cabeça, é bem comum, ok? Então também acaba sendo bem comum. Oi, Ma, bom dia, obrigada por republicar, Ma. Nossa, que saudade de você, Marcela, você não sabe o quanto que eu tô sentindo sua falta. Gente, a Marcela tá de férias, mas eu não tô aguentando ficar sem ela, juro pra vocês. Gente, sigam a psicóloga Marcela, tá? Todo mundo abraçando a Má. Ela também faz lives aqui no TikTok. Ela tá de férias, mas assim que ela voltar, eu acredito que ela vai fazer alguns dias, um dia ou outro ali de live. Então, todo mundo abraçando, seguindo a psicóloga Marcela. Muito saudade dela, muita mesmo. Mesmo. Não pare de tomar meu café. Quando eu tinha perguntado do café aqui. Daily da Tule. No ônibus achei que ia desmaiar de tanto nervoso. Medo de ser esquizofrênica, mas nunca tive sintomas. Achei que ia desmaiar de tanto nervoso. Tule, eu vou falar pra você que o transtorno da esquizofrenia
ele não é um transtorno tão comum assim, tá? Não é tão comum assim. Ele é um transtorno psicótico, galera. E quando a gente tá falando de um transtorno psicótico, é algo mais, assim, mais raro. Realmente assim, né? A pessoa, ela tem a questão das alucinações, né? Então, visuais, auditivas e tudo mais. E também tem o pensamento desorganizado ali, né? Ju, obrigada pela rosinha. Mas esse medo de enlouquecer, entendeu? Isso, Tuli, que você tá trazendo, eu acho que é mais aquela sensação que é muito comum quando a gente tá falando de crise de ansiedade e pânico, que é o medo de perder o controle. Medo de enlouquecer. Tem gente que fica com muito medo disso. Tem gente que chega na clínica pra mim e fala, Rafa, eu tenho muito medo de ficar louca. Será que eu tô ficando louca? Você usa até essa palavra louca, né? Sendo que essa questão de loucura é um termo horrível, né? É um termo péssimo, na real. Mas vocês trazem esse discurso de um medo de enlouquecer, né? Um medo de se tornar louca ali. Quando eu tô com crise de ansiedade, me dá muito vômito, é normal? Quando tá com crise de ansiedade, questão gastrointestinal, faz sentido, né, Andréia? Mas você precisa fazer terapia. 2 meses atrás, tive crise de ansiedade, diagnóstico de ansiedade generalizada. Importante isso, tá? Roseli, deixa eu falar uma coisa importante pra você. Anteontem, eu trouxe o tema de ansiedade generalizada. Anteontem aqui na live, né? E aí, todo o material que eu falei durante a live, eu coloquei em um documento. Eu fiz um documentozinho em PDF mesmo. Tem umas 15 páginas, 16, alguma coisa assim. Umas 17 páginas ali. E aí, tudo que eu falei na live, eu coloquei nesse documentozinho. Eu coloquei até um exercíciozinho prático para quem tem ansiedade generalizada fazer. Coloquei um mapa mental, tá bem bonitinho, tá? Modéstia à parte, mas eu fiz bem caprichadinho. E assim, inclusive eu vou aproveitar para mostrar para vocês. Vocês querem ver? Quem quer ver, gente? Eu vou mostrar aqui o materialzinho que eu fiz. Inclusive, psicólogos também podem usar para caso querer fazer lives informativas, né, e tudo mais. Então, se vocês quiserem, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu coloquei o material e aí a gente vai... Deixa eu mostrar para vocês, peraí. Seguinte, Vitória, obrigada pela rosinha. Aqui, gente, eu fiz até uma capinha bonitinha para ele, ó. Então, eu coloquei aqui sobre ansiedade generalizada e por que a gente se preocupa com tudo, né? Então, eu coloquei aqui o meu nome, meu CRP e coloquei aqui uma introdução do que é, né, ansiedade generalizada como uma forma de psicoeducação. Tem aqui também um sobre mim para vocês me conhecerem um pouquinho. E aqui tem todo o conteúdo que eu coloquei do PDF, tá? Então, a gente tem o que é TAG, na página 4, temos o ciclo do pensamento acelerado, temos os sintomas que podem aparecer mais comuns, TAG relacionamento, trabalho, à noite, tá? Coloquei um tópico aqui sobre noite, porque tem muita gente que tem a questão da TAG à noite, beleza? Fiz um mapinha mental também aqui pra vocês e coloquei também um espacinho pra vocês terem um espaço de colocar. Então tem aqui o que é a TAG, coloquei por que eu me sinto assim sem motivo, como que a nossa mente ansiosa ela funciona. Tem aqui também alguns outros pontos, ciclo do pensamento, tá? Aqui a parte dos sintomas também. TAG relacionamento, coloquei esse tópico porque com certeza vocês iam querer, então eu coloquei, tá? Temos aqui também a TAG no trabalho, porque tem gente que acaba falando que afeta. Tem o mapa mental, tá bem bonitinho o mapa mental aqui. Tem uma parte que eu coloquei como se fosse um exercíciozinho pra vocês, bem bonitinho. E uma finalização. Então tem 18 páginas ao todo aí, tá, gente? E aí é o seguinte, né? Eu tô pensando em... Ficou bonitinho, né? Eu tô pensando em compartilhar esse material com vocês. Tá? Eu acho válido compartilhar, porque tem gente que fala que gostaria de ter esse material de maneira escrita, né? Então eu vou fazer o seguinte, caso vocês queiram ali, né, ter acesso a esse conteúdo que eu coloquei escrito, de maneira escrita, manda mensagem pra mim. Pode ser? Vocês fazem isso? Que daí eu consigo fazer com que vocês adquiram o material. Lembrando, gente, é um material psicoeducativo, tá? Ele não é terapêutico, então assim, ele não é terapia. Eu até coloquei aqui, deixa eu dar um zoom pra mostrar pra vocês.
que eu até coloquei, deixa eu mostrar. Eu coloquei aqui pra vocês, ó, que ele é um material psicoeducativo, tá? Ele não substitui terapia, então ele é um material mais informativo que a gente tem aqui, onde você pode ler mais sobre a ansiedade generalizada. E aí, para vocês que quiserem, então, ter esse material, você pode usar até como roteiro, se você for psicólogo, né? Quiser aí o que eu uso nas lives, manda uma mensagem. Como que vocês fazem para mandar uma mensagem de forma mais rápida? Só clicar nesse balãozinho amarelo, beleza? E aí você manda aqui, ó, enviar uma mensagem, tá vendo? Aí você coloca, Rafa, deixa eu ver. Manda assim pra mim, guia, manda guia, tá? Clica aqui no balãozinho e manda pra mim, guia. Que daí eu falo pra vocês como que faz pra conseguir esse conteúdo, fechou? Mas eu fiz com muito capricho. E aí, se a galera aderir, se a galera gostar do meu material, aí eu posso fazer de outros temas também, se vocês quiserem. Eu posso trazer de dependência emocional, eu posso fazer de... Qual mais que vocês acham legal da gente fazer um materialzinho escrito, gente? Fora a ansiedade generalizada, qual mais? Acho que dependência emocional é legal, né? De TDAH, será? Dá pra gente fazer de TDAH também, né? Qual mais dá pra gente fazer, gente? Tá, o Eduardo Henrique fez uma pergunta, mas eu nem sei se ele tá aqui ainda. De depressão, legal. Ah, pra mães atípicas, legal também. Pra mães atípicas é legal. Legal, pensar no material assim. Ansiedade com multidões pode ser ansiedade social? O Eduardo perguntou. Eu acho que o Eduardo não deve estar mais na live, né? Será? Será que ele tá na live, gente? Ou ele já foi embora? Eu acho que ele já foi embora. TDAH, eu sofro disso. Ah, é importante então a gente trazer uma psicoeducação no formato digital, né? Sobre isso. Legal. Vamos fazer sim. Dá pra fazer. Gente, a pergunta do Eduardo, ele já foi embora. Mas eu não sei se vocês acham válido eu responder. Tem alguém que tem curiosidade na pergunta do Eduardo? Ou a gente pula, desculpa. Ou a gente pula a pergunta do Eduardo? Vocês querem que a gente responda ou pule? Porque ele já não tá aqui, então assim. É sobre, né? Deixa eu ver. Tá, bom, se ansiedades com multidões pode ser ansiedade social. Não necessariamente, tá? Porque a ansiedade social, ela tem muito mais a ver com medo do julgamento, medo do olhar e de ser visto pelas pessoas. Não necessariamente é o medo de multidões, mas o medo do olhar do outro, o medo do julgamento do outro. Pessoas que têm ansiedade social, elas quase sempre passaram por algum tipo de trauma social. O que é um trauma social? Experiências de bullying, experiências de humilhação, de vexame, relacionamento tóxico em que a pessoa te julgava pra caramba. Então esse medo da avaliação do outro, do julgamento do outro, que te paralisa e começa a interferir no seu dia a dia, é muito comum dentro da ansiedade social, tá bom? Mas é claro, para você ter um diagnóstico, você precisa de fato, como é que se diz? Procurar um profissional, né? Para ver se de fato isso faz sentido ou não. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Peraí. Aqui, ó, a Rosemary perguntou, não consegui responder. Rose, desculpa a demora para te responder. Eu faço sim atendimento online, tá? Além das avaliações neuropsis que eu aplico, eu também atendo, só que eu só tô com 2 vagas para psicoterapia ainda esse ano, tá? Então, fora essas 2, eu não vou ter mais, que daí eu vou ter que fechar a agenda, porque eu atendo só de segunda a quinta. Então, eu tô só com 2 vagas para psicoterapia. Se você quiser mais informações, tá? Sobre atendimento online aí comigo, é só também clicar nesse mesmo balão que a galera pediu o guia prático, clica no mesmo balãozinho e coloca a opção terapia que tem lá. Que agora, inclusive, eu vou ver se eu coloco a opção guia prático para vocês também clicarem e já ficar mais certo. Para vocês terem o guia, tá bom? Caso quem quiser, né? Adquirir aí. Início ou infarto, o MR falou? Não necessariamente. Deixa eu ver o que mais vocês disseram aqui. Gente, eu tô um pouco atrasada aqui nas mensagens, mas a gente pode ir respondendo.
Tá, uma galera deu um feedback, muito obrigada pelos feedbacks. Deixa eu ver. Eu acho, será que... O que mais causa dano à agressão verbal? Meu nome é Roberto e bom dia. Roberto, nem sei se mais tá aqui. Dré, obrigada por aparecer, bom dia pra você, seja bem-vinda. Pois sou de Portugal, entendi. Rose, entendi. Tayla, obrigada por me seguir, Tayla, seja bem-vinda. Ter medo de falar algo que você domina com alguém que entende igual você, ficar muito nervoso, é normal? Sim, porque mesmo dominando a gente fica inseguro, né? Então mesmo dominando o assunto pode vir a insegurança do mesmo jeito. Por isso a importância da gente fazer alguma preparação, né, psicológica até, para conseguir de fato não deixar com que a insegurança ela te domine, ela tome conta, né? Então, assim, essa questão de fazer lives, às vezes informativa, ou fazer palestras, alguma coisa assim, é algo que a gente tem que fazer uma exposiçãozinha gradual para isso, sabe? Tô indo fazer terapia hoje, que legal, boa, parabéns, vamos dar até palmas aqui. Cadê as palmas? Perdi ela, tirei o efeito. Aqui. Oi, Roberto. Roberto, depende de cada pessoa, tá? O que vai causar mais dano pra você, se é uma coisa ou outra, vai depender do seu funcionamento emocional. Então isso é muito particular, tá, Roberto? Mas nos dois casos são coisas ruins, né? Se a gente parar pra pensar. Rodrigo, bom dia. Como eu faço para controlar a ansiedade? Rodrigo, tem algumas técnicas que a gente utiliza com os nossos pacientes e também psicoeduca vocês. Inclusive eu coloquei algumas ali no guia também para quem quiser. Mas, assim, respiração e dos 5 sentidos a gente usa muito. Mas... Rodrigo, se você é uma pessoa que você quer tratar a sua ansiedade de fato, para ao longo do tempo, ao longo do tratamento, você ir tendo até remissão de sintomas, ou seja, diminuição dos sintomas físicos, é muito importante que você comece um acompanhamento psicológico com algum profissional da saúde mental, com um psicólogo. Tá? Então, Rodrigo, não adianta a gente só usar técnica solta se a gente não trata a causa. A gente precisa tratar o que me causa ansiedade. Que pensamentos estão relacionados à minha ansiedade? E aí sim você vai conseguir desestruturando aí e tendo a remissão desse sofrimento, sabe? Então é legal você começar um acompanhamento, tá bom? Se for o caso. E Lucas, a mesma coisa, eu já havia respondido você. Ansiedade todos os dias, terapia, gente. Antes de dormir, quando acorda, terapia, Lucas. Faça terapia. Busque ajuda, ok? Compulsão alimentar está ligada à ansiedade, com toda certeza, Jennifer, com toda certeza. Assim, gente, ó, lembrando, tá? Aqui não é regra, não é assim, 100% dos casos a compulsão alimentar com certeza tem a ver com ansiedade. Mas grande parte, quando a gente tá falando de comportamento compulsivo, o que a gente tá querendo aliviar? Pode ser alívio de uma ansiedade, mas pode ser também uma questão de você não estar conseguindo lidar com emoções difíceis. Tem pessoas que comem pra sentir aquele prazer momentâneo ali, sabe? E esquecer um pouco da emoção difícil que ela tá. Só que, pasme, isso adianta somente na hora. Depois, já volta. Por isso que a gente também tem que tratar a compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar, ela tá até dentro dos transtornos alimentares. Os 3 mais comuns que a gente vê dentro dos transtornos alimentares é o transtorno da anorexia, né? O transtorno da bulimia e a compulsão alimentar. Ela também está dentro das classificações dos transtornos alimentares. Então a gente precisa cuidar, tá? Bom dia, Jeff! Seja bem-vindo e obrigada pela rosinha e obrigada pelo heart me também. Gente, é isso. Vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma coisa, tá? Eu acredito que eu vou finalizar agora. Já deu um horário legal aí da gente poder trazer os assuntos. Na semana que vem a gente volta, beleza? Lembrando que as minhas lives agora serão de segunda a sexta às 9. Eu vou pegar o horário das 9 horas, que é o horário que eu tenho, então, uma melhor... Como é que se diz? O melhor tempo para poder conciliar com a clínica, tá?
Semana que vem traz a parte 2 da ética. Será que vira, Juninho? Eu não sei se vira. Eu tô pensando em trazer temas mais relacionados a... Eu não sei se agora eu começo a nichar um pouco mais os meus temas, sabe? Tô pensando sobre isso. Eu não sei se vira, não sei se a galera vai aderir, sabe? Gislaine, a sua pergunta não chegou, tá? Só chegou um ponto de interrogação, mas a sua pergunta, ela não chegou aqui, não. Tá? Porque, gente, é importante, tá? A gente vendo também essa questão dos temas, porque é legal que a gente faça isso, né? Anônima, obrigada por compartilhar o vídeo da live. Bom, gente, então muito obrigada pelos 36.7k. Sejam todos muito bem-vindos aí, tá? Sempre na live. Então agora a gente vai ficar de segunda a sexta às 9 horas no horário de Brasília. Então apareçam aqui às 9 horas de Brasília para vocês poderem acompanhar. Segue o perfil para vocês não perderem também. Miguel, sim, faço atendimentos online, né? Eu só trabalho online. Então, se você quiser mais informações de atendimento comigo, só clicar aqui do lado do balão, ou melhor, no balãozinho do lado do chat, nesse balão com essa setinha. Clica nele e escolhe a opção terapia, que eu consigo te passar mais informações. E quem quiser o guia prático que eu mostrei pra vocês também, que tá bem bonitinho. Inclusive, tem uma psi aqui, né? Deixa eu ver aqui cadê? A Cris. Cris, se você também quiser um material mais didático, às vezes até pra usar em live, beleza? E quiser adquirir esse que eu montei, porque eu montei baseado na live que eu fiz, entendeu? De ansiedade generalizada. E esse dia a gente teve um recorde de alcance ali da galera, o povo gosta bastante. Então, se você quiser também como que eu fiz essa psicoeducação ali no material escrito, me manda uma mensagem, porque eu vou disponibilizar tanto para psis que às vezes pedem questão de roteiro, questão de conteúdo escrito, tanto para o público geral mesmo poder se conscientizar, tá bom? Então ficou bem bonitinho, tá, gente? Quem quiser adquirir aí, só me mandar uma mensagem aqui falando sobre o guia. Fala assim, sei lá, quero um guia prático. Que daí eu faço essa disponibilização. E se der bom, a gente vai trazendo outros temas também pra vocês, colocando no guia. Combinado, gente? Gente, é isso. Obrigada, Valzinha, por me seguir. Sejam sempre todos muito bem-vindos. Fechamos a semana. Segunda-feira eu tô de volta. Bom final de semana pra vocês. Bom sábado, bom domingo. Obrigada, meus moderadores, pela ajuda de sempre. Vocês me salvam demais, gente. Demais vocês me salvam aqui, tá? Então, muito obrigada por estarem aqui. E a gente se vê segunda-feira. Aí, fiquem de olho nos stories que eu vou postar os cronogramas das lives, tá? Vou postar os temas que a gente vai trazer. Obrigada, Luiz. Obrigada, Caio. Obrigada, Juninho. Salvou também, viu? Muito obrigada. Obrigada, Gil. Ótimo final de semana. Seja sempre bem-vinda. É isso, gente. Até mais. Se cuidem, viu? Até mais. Até segunda. Obrigada, Simone. Igualmente.